Itaqui em Cena, o podcast que conta a história do FIT, o Festival Itaquiense de Teatro. Apresentação: Eduardo Silva. Olá, eu sou Eduardo Silva, jornalista e mestrando em Comunicação e Indústria Criativa. Esse é o podcast Itaqui em Cena, um produto de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa da Unipampa. Esse projeto foi criado para contar a história do FIT, o Festival Itaquiense de Teatro. No episódio número 3, falamos sobre as características que formaram a identidade do evento. Os depoimentos foram de artistas de outras cidades. Neste quarto episódio, vamos contar como foi o movimento de retorno do festival, que aconteceu em 2017. Em 2015 e 2016, o Teatro Przewodzowski esteve fechado para reformas. Em função disso, o FIT foi paralisado por 2 anos. Junto com a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, 2 grupos culturais da cidade concretizaram a volta do festival, a Companhia de Palco Bimbo e o Grupo de Arte e Cultura 7 Notas. Eu faço parte do Grupo 7 Notas e estive na comissão que organizou o FIT em 2017 e 2018. Por isso, em alguns depoimentos, eu acabei sendo citado. Vamos ouvir agora o ator e diretor da Companhia de Palco Bimbo, Verando Valença, que teve a ideia da retomada do FIT. O festival vinha parado e havia muitas críticas sobre isso. Aí um dia eu chamei o meu amigo Eduardo Silva, né? Eu digo, tia Eduardo, vamos fazer o seguinte, chega da gente tá criticando os caras lá e vamos fazer o seguinte, vamos partir pra luta, né? Eu fiz uma proposta para Eduardo, vamos nós organizar um festival, vamos montar, vamos mostrar que a gente tem condições, que nós temos condições, nós temos capacidade de fazer isso daí. Aí ele me disse assim, Verando, olha, tu me dá um tempo, me dá uns 2, 3 dias para mim pensar, ver com o meu pessoal aí, e aí nos falamos. Tá, passado o tempo, eu liguei para ele, ei Eduardo, vamos fazer. Cara, o Eduardo topou, foi mais louco que eu, e topou essa loucura, entrou nessa minha onda, né? Começamos primeiro, né, levando uma proposta para o executivo, né, o governo meio que aceitou, né, e o que nós fizemos para projetar o festival? Porque aí a nossa ideia era trabalhar para projetar um festival, né, que fosse visto não só no Rio Grande do Sul, no país, mas até fora do país. Nós queríamos algo assim que fosse único. Um dos destaques da edição de 2017 foi o grupo Estúdio Teatro. Os atores vieram de Corrientes, na Argentina. Eles venceram o festival na categoria infantil com o espetáculo Mágica Cinecienta. O ator e diretor do grupo, Hernán Sfiligoi, recorda que o cônsul da Argentina em Uruguaiana esteve em Itaqui para assistir à peça. Hernán recebeu também um poema escrito por Georgina Martinelli, autora que participou do primeiro FIT e foi homenageada em 2017. Ese año nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el Festival de Itaquí por primera vez. Queremos volver. Tuvimos la suerte de ser seleccionados como mejor obra categoría infantil ese año. Trajimos 8 premios a nuestra tierra, a Corrientes, Argentina, con la obra Mágica Cenicienta. Obtuvimos mejor dirección, mejor actor protagónico, mejor actriz protagónica, mejor actriz secundaria, mejor iluminación, mejor maquillaje, mejor vestuario. Fue para nosotros un honor, tanto reconocimiento en ese festival. Todos los recuerdos que tengo son hermosos. Desde la emoción de llegar a Itaquí con un elenco al que quiero mucho y una obra a la que quiero mucho,
nos encontramos con una sorpresa que fue ese bellísimo teatro Przewodowski, que siempre me costó nombrar. Es increíble el espacio teatral que tienen, es bellísimo. La gente de la organización fue muy atenta a cada una de nuestras necesidades. Cuando uno viaja a un festival se encuentra con lugares distintos y tenemos que adaptarnos, y más cuando viajamos desde lejos, y fueron muy atentos con nosotros y tuvimos varias alegrías. Además de estar ahí, nos avisaron que el consulado argentino había venido, el señor Walter Bravo y su señora del consulado argentino de Uruguayana, a ver nuestro espectáculo y a compartir con nosotros una merienda. Fue muy emocionante ese momento. Otro recuerdo lindo que tengo es que una señora, una poetisa, una poeta de Itaquí, después de una pequeña conversación que tuvimos, escribió una poesía para mí. Fue muy emocionante, muy emocionante. Yo sabía de la existencia del festival, también sabía que habían parado de hacer el festival, y eso siempre a nosotros, a los artistas, nos da mucha tristeza cuando un festival deja de hacerse, cuando por alguna razón, por desinterés de la cuestión de las personas que están en ese momento a cargo de la política, o por falta de recursos, de apoyo, deja de hacerse un festival. Para nosotros es como un dolor muy grande. Y ese comentario yo escuché de Itaquí, que había tenido que parar y que se estaba volviendo a hacer. No deben de desaparecer los festivales, al contrario. El sueño de todo pueblo debería ser que la cultura renazca, que la cultura despierte y... Na edição de 2018, aconteceu um fato inédito no festival. Um grupo do Rio de Janeiro participou do evento. Os cariocas do Gene Insano, companhia de teatro de Araruama, viajaram quase 2.000 quilômetros em uma van para estar em Itaqui. O ator Leonardo Gal e a diretora artística Anília Francisca lembram como foi. Foi uma participação muito legal, assim, que a gente foi com o nosso espetáculo de teatro Era Uma Vez Quem Quiser Conte Três, que tem em seu escopo, né, do trabalho em si, 3 histórias infantis, 3 fábulas infantis, que é A Cigarra e a Formiga, O Patinho Feio e A Festa no Céu. E ter ido para Itaqui, né, no Rio Grande do Sul, foi assim maravilhoso, porque foi a primeira vez do grupo, né, do Gene Insano, no sul extremo, literalmente extremo, né, do país, Itaqui, fronteira com a Argentina. E nós fomos com a nossa van, né? Eu tinha acabado de pegar a minha vanzinha, assim, e tinha feito tudo nela, motor, tudo certinho para poder ir para o festival. Fomos, e chegando pertinho de Itaqui, acho que é uns quase 80, 100 quilômetros, em São Borja, a gente atropelou uma vaca. Caramba! Eram muitas vacas no meio do caminho, nas serras gaúchas, e assim, foi um impacto forte na vaca. Eu bati 2 vezes na mesma vaca, então bateu a parte da frente, e quando a van foi rodar para capotar, bateu a parte de trás na mesma vaca e a gente voltou para a pista. Então, assim, Deus salva os loucos e as crianças. Então, o Gene Insano foi salvo para chegar até Itaqui, e a nossa apresentação já era no dia seguinte pela manhã. A organização do festival entendeu, né? A gente chegou em Itaqui, era mais ou menos meia-noite,
do dia anterior da nossa apresentação. Adiaram, né, a nossa apresentação para a parte da tarde. A organização do festival foi assim impecável com a gente, acolhimento, troca. Foi fundamental, né, essa vivência assim, de comunhão mesmo, né, e de percepção ali daquele momento meio trágico que a gente passou, mas que graças a Deus deu tudo certo, assim, logo de manhã a organização já me providenciou um lanterneiro que auxiliou em tudo pra gente também, então a gente já ficou mais despreocupado, né, conseguimos dar uma relaxada no período da manhã para apresentar no período da tarde, né. Foi assim, muito boa esse momento assim de troca, né, inicial, vamos dizer assim. Olá, eu me chamo Anília Francisca, sou diretora artística do Gênio Insano, companhia de teatro. A gente teve a satisfação de participar do Festival de Itaqui e a gente vai na garra mesmo, porque o Gênio Insano, ele adora participar de festivais de teatro, ele acha que festivais de teatro, eles fortalecem a troca entre os pares e principalmente eles ajudam muito o enriquecimento cultural daquela população que é atendida. Inclusive a gente até produz um festival aqui em Araruama, né? E assim, a gente traz lembranças maravilhosas. Foi a primeira vez do Gênio Insano no Rio Grande do Sul, quase fronteira com a Argentina. A gente, carioca, passou muito frio, né? Principalmente porque o festival foi no inverno. Então a gente guarda essa recordação do frio muito extremo que a gente passou. A gente não tinha roupa para poder vestir. Mas assim, a gente adorou a recepção das pessoas, assim, a gente acha que as pessoas, inclusive, receberam nas suas casas, as famílias abriram suas portas para nós, para nos acolher. Então, assim, foi uma receptividade muito amorosa. A gente teve a oportunidade de participar de um evento, né, da Cavalgada, né, da mulher gaúcha, e a gente ficou super deslumbrado, porque também foi a primeira vez que a gente participou de um evento rural, assim, dessa forma. E aí nós amamos, assim, conversar com as pessoas do evento, com a participação da população local. A gente também lembra com muito afeto do júri, que a gente considerou um júri super capacitado e gabaritado para poder debater. E a gente traz ótimas recordações, porque a gente também trouxe muitos prêmios. A gente trouxe prêmio de direção, a gente trouxe prêmio de atriz, a gente trouxe prêmio de ator. Então, assim, a gente ficou super feliz do reconhecimento do nosso trabalho. Então, assim, é óbvio que se a gente conseguisse, né, um pouco mais de estrutura, nós retornaríamos, porque foi um festival que deixou lembranças maravilhosas. Bem, o Teatro Przewodowiski foi assim muito lindo chegar naquele espaço também altamente preservado. Segundo a gente soube, também era uma rota, né, dos fazedores assim de teatro que participavam de turnês, né, que iam para a Argentina. Então ali era um ponto de parada. O público foi super receptivo. O público incrível, lotou o teatro incrível. No dia da nossa apresentação. No final, as crianças trocaram muito com os atores, né? Porque a gente sempre fica um tempinho ali depois do espetáculo infantil e aí quiseram bater muitas fotos, conversar, trocar com os atores de uma forma muito rica. E sem contar que no final do espetáculo, né, tinha umas vacas no lado de fora do teatro. As pessoas ainda ficaram brincando com a gente. Assim, Ih, essas vacas perseguiram que vocês atropelaram uma irmã delas. Aí estão lá fazendo protesto. E ressalto também o carinho dos técnicos do teatro que atenderam a gente de uma forma super plena. O rapaz que operou nossa luz, né, que me deu um auxílio lá, porque eu estava sozinha com a equipe para baratear os custos. Então, assim, a gente crê que foi muito legal. É pertinente também deixar aqui registrado, né, o acolhimento que a gente teve do Palhaço Bimbo, né, e sua família circense, que nos acolheram na casa deles, né, o Verando e a Lucélia. E muito carinho e muito amor mesmo. Foi fundamental isso também para nossa saída de Itaqui com gostinho de quero mais. Além dos cariocas, o FIT recebeu em 2018 outro grupo de fora do estado.
O ator e diretor Emerson Bettiati, do município de Ibiporã, no Paraná, apresentou o monólogo Camarim. A minha participação no FIT em 2018 foi muito bacana, foi muito legal, foi uma experiência cultural muito grande, tanto um mergulho, né, na cultura aí do sul do país, já que eu moro aqui no Paraná, quase São Paulo, e estou mais acostumado mesmo à região aqui de São Paulo, né, que eu estou mais pertinho do que aí no Rio Grande do Sul. As lembranças que eu guardo do FIT, da minha participação, são muitas, né? Aconteceram coisas muito bacanas, gostei muito, o teatro é lindo, né? Eu fiquei sabendo do festival pelo Facebook. Eu vi lá, né? Eu segui um grupo e lá veio o anúncio do FIT, com o telefone da prefeitura. Aí eu liguei na prefeitura de Itaqui, pedi para falar com os responsáveis pelo festival. A telefonista me passou para o Eduardo e para o Verando. E esses dois me apresentaram a Hospitalidade Gaúcha, né? Super simpáticos, super prestativos. E a gente se falava assim quase todos os dias sobre o festival, eles passando notícias, me deixando informado, e eu com dúvidas, né? Porque eu não conhecia o evento, era a primeira vez que eu ia. Então foi assim, foi pela internet, mas logo de cara, como eu disse, né? O acolhimento aí do pessoal de Itaqui já me motivou muito mais a ir para o festival. O que dizer desse teatro? Ele é maravilhoso, né? Você entra dentro do teatro, é uma viagem no tempo, né? É muito bonito, é muito acolhedor. O palco, embora pequeno, né? É um palco que te acolhe, certo? A caixa cênica, né? É muito bonita, a plateia, então, né? É linda. E quando você ouve a história, você fica sabendo da data de fundação, isso impõe a quem vai se apresentar ali um certo respeito. Você não está subindo apenas em um palco, você está subindo num palco histórico, né? Então, assim, isso faz com que o ator que atua lá no teatro tenha maior respeito, faça o seu trabalho muito melhor do que já faz, né? Mas com carinho, com respeito muito grande por aquele espaço. É um espaço maravilhoso, o público é muito acolhedor, o meu espetáculo foi muito bem recebido, eu estava com um monólogo Camarim, né? E as pessoas depois se comoveram, choraram, no outro dia vinham me cumprimentar, dizer que estavam emocionadas. Então foi uma experiência muito bacana, o público muito legal. O ator e produtor teatral Ayrton de Oliveira foi um dos avaliadores do FIT 2018. Ayrton conhece Itaqui e o seu teatro desde os anos 90. Ele analisa a realização daquele ano. Daí eu fui recebido pelo Verando, né, que é um cara que eu já conhecia há bastante tempo, né, e que eu tenho um carinho enorme por ele, porque ele é uma pessoa muito carinhosa, muito atenciosa, muito afetiva com a gente, né, e assim, conheci tu, né, que eu adorei conhecer, eu comecei a te admirar quando eu cheguei aqui, porque tu é super organizado, bem antenado, né? E que eu acho que é da tua profissão, né? Também do jornalismo, né? Não quer dizer que todos os jornalistas sejam antenados, porque também não quer dizer que todos os artistas são antenados, né? Mas a priori a gente tem que ser, né? Antenado para tudo e ficar, principalmente quando está na organização de um evento. Então o que mais me admirou é isso. E também a organização com que vocês tinham, com muito pouca pessoa, né? Tinha voluntariados, eu acho, da Unipampa, né? Então, vocês conseguiram formar uma equipe enxuta e eficiente, né? Então, eu gostei muito de ter vindo e repeti depois a dose em 2019. E eu acho que vocês são culpados para que hoje eu esteja também aqui, né? Porque a atual administração convidou porque já conhecia nós, porque já nos acompanhou, e eu acho que principalmente o César, né, que eu acho que é o que se mantém, como ele é funcionário do quadro, ele sentia mais a vontade de chegar em nós, mesmo não tendo verba
verba para convidar eles na gente que sabia que a gente tinha um certo carinho pelo festival em si, né? É isso que eu sinto, assim, né? E eu gosto da recepção, eu gosto de conviver com as pessoas, de ver os amigos, e eu gosto de que as pessoas, que o contato que eu tenho com as pessoas no festival, né? Por isso que eu falo do Verando, assim, que eu tive o primeiro contato com o Verando, e ele enquanto... como é que eu vou dizer, enquanto participante do festival, né, e eu jurado, e acontece que esse contato que a gente tem, esse laço que a gente forma, não é assim, não termina só no festival, a gente se mantém contato, de vez em quando se pergunta como é que tá, até contigo, né, de vez em quando se pergunta qualquer coisa, né, uma informação, e os grupos costumam muito fazer isso, né, então eu acho que isso faz parte da formação que eu digo que tem que ter no festival, faz parte também, né? Então é uma constante troca, né? Não é só no festival em si. Então isso também é uma coisa que o festival faz, essa não só formação profissional, mas formação de amizade. A retomada do FIT representou uma forma diferente de organizar o evento. Através de grupos culturais, a sociedade esteve junto com o poder público. O festival atingiu outro patamar. Mas, apesar disso, o FIT ainda pode mais. As novas tecnologias desafiam as artes tradicionais, como o teatro. É preciso refletir sobre o futuro do festival. Esse será o tema abordado no próximo episódio. Até lá! O podcast Itaqui em Cena é um produto de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa da Unipampa. Roteiro, produção e edição, Eduardo Silva. Locução da vinheta de abertura, Bruno Contursi. Identidade visual, Jonas Weber Brum. Orientação, professora Luciana Carvalho.